Olá pessoal, meu nome é Kellen Advíncula e hoje eu vou fazer uma resenha descritiva do livro A Morte da Verdade, da Michiko Kakutani. Confere aí. O livro A Morte da Verdade fala sobre alguns fatores que estão diminuindo o valor da verdade. Entre esses fatores estão o crescente descaso pelos fatos, a substituição da razão pela emoção, a corrosão da linguagem e o crescente desprezo pelo conhecimento especializado. A respeito do descaso pelos fatos, todo mundo tem direito a ter as suas próprias opiniões, mas não seus próprios fatos. O livro fala também sobre como a internet e principalmente as redes sociais estão sendo usadas, elas possuem, na verdade, algoritmos para dar a você informações personalizadas, de forma que cada vez mais as pessoas elas recebem coisas que confirmam a visão de mundo delas e elas vão ali ficando dentro daquela bolha e cada vez mais presas em bolhas, cada vez mais polarizadas, cada vez mais intolerantes com as outras pessoas. A gente percebe nas redes sociais como as pessoas estão raivosas, como elas estão nervosas com as pessoas que discordam delas, sabe? E até cancelando, né? Surgiu até esse termo cancelamento. Então as pessoas cancelam as pessoas que discordam delas. E isso também tem a ver com esse apelo ao emocional ao invés da razão. E junto a tudo isso existe uma corrosão da linguagem, que há aí uma herança do pós-modernismo, né? Essa relativização da verdade, né? Ela até diz que o evangelho do pós-modernismo é que não existe uma verdade universal, mas sim pequenas verdades pessoais. E então assim os fatos vão sendo alterados. Ela fala sobre como políticos como o Trump usam a linguagem para disseminar discórdia, para controlar como as pessoas se comunicam e pensam, para suprimir, né, o pensamento crítico, inflamar a intolerância e, por fim, sequestrar democracias. E por que os políticos fazem isso? Eles criam o caos para depois eles se apresentarem como a voz do povo, como o salvador do povo. Só que grupos de pessoas com a mesma opinião são um terreno fértil para movimentos extremistas. Então é preciso tomar cuidado com aquilo que a gente vê na internet, porque sites e redes sociais usam algoritmos para personalizar aquilo que a gente vai ver. E se a gente fica vendo só esse tipo de informação que é personalizado, acaba aí fazendo com que a gente fique cada vez mais presas em bolhas. Inclusive, na Netflix tem um documentário chamado O Dilema das Redes, que fala mais a respeito disso. Então, dentro dessa questão da corrosão da linguagem, existe o desconstrucionismo, que é a atribuição do significado do texto para o destinatário, ou seja, é o destinatário, é o leitor que diz o que o texto está dizendo, não o autor que escreveu o texto. Então, basicamente, o que o autor quis dizer não é levado muito em conta. É mais levado em conta como a pessoa percebeu aquilo que foi ali dito, aquilo que foi escrito. E isso é usado também na questão da fala. Então, às vezes o político diz uma coisa e as pessoas acabam dizendo, não, mas na verdade ele quis dizer isso, quando na verdade ele disse o que ele quis dizer. A autora até cita o exemplo de uma pessoa, de um escritor que estava em um país em que o nazismo estava ocorrendo, e ele foi para um país diferente. Nesse país todos eram contra o nazismo, e ele começou a escrever contra o nazismo.
depois descobriram uns escritos dele naquele país que ele estava anteriormente, falando a favor do nazismo. E aí ele disse, não, eu estava sendo irônico, eu não disse o que está escrito aí, eu estava dizendo exatamente o contrário. Então, para você ver o que acontece quando as pessoas acabam aí fazendo esse relativismo, o autor não quis dizer, fulano não quis dizer exatamente isso. Então, dentro desse cenário não existe verdade, o que existe é o que cada um interpretou, o que cada um pensa. E diante desse cenário, o que fazer? É preciso questionar os políticos, mas também esse livro não serve simplesmente para a esfera política, mas para todas as esferas da nossa vida. É preciso questionar. E na esfera política é preciso proteger o legislativo, o executivo, o judiciário. É preciso proteger a educação e a imprensa livre e independente. Então esse livro vai tratar dessas questões um pouco mais a fundo. É um livro que traz muitas referências, que não deixa ponta solta. É um livro bem embasado e bem mais profundo do que a gente pode dizer em um vídeo. Então, eu recomendo que você leia, não apenas pela questão política, né? Eu li nem tanto por conta do subtítulo, né? Que é Nota sobre a Mentira na Era Trump. Eu li tanto por conta por perceber essa morte da verdade, não apenas no âmbito político. E na verdade, a gente está polarizado, a verdade está em crise em todas as esferas, né? Existe também toda a questão de rejeitar a ciência, de rejeitar, né, os especialistas nas áreas. Nós estamos tão polarizados, perdemos tanto a responsabilidade, né, com aquilo que nós dizemos nas redes, com aquilo que nós entendemos. O negócio está tão feio que as pessoas não têm mais responsabilidade com o que elas dizem e atacam as outras pessoas, de forma que existem pessoas que até se suicidam, que perdem as suas vidas por conta desse tipo de situação. Então é preciso tomar cuidado. Todo mundo corre esse risco, né, de acabar ficando preso nos seus próprios entendimentos, na sua bolha intelectual. Então me diz aí nos comentários o que você acha desse tema. E se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos como esse. Até mais!